Pessoal, tudo bom? Sou Estevão Cubas, médico da equipe 7 de saúde da família do Itapuã, Distrito Federal. Vamos falar um pouco sobre esse título bem longo: Pasta Saúde, Receitas Simples, Prontuário por Idade, Pré-estruturados, Planos de Cuidado. Ferramentas de Gestão Clínica na UBS 2 Itapuã, Unidade de Laboratório da Planificação CSDF. Ou, resumindo, e quase que não teve resumo: Pasta Saúde, Receitas Simples, Prontuário por Idade, Pré-estruturados e Planos de Cuidado. O esqueleto da apresentação vai ser esse. Para começar, falando do Itapuã, a gente está na região leste de saúde, aqui no mapa Itapuã, centro cidade maior do que o Paranoá, população crescente e cobertura em expansão. Esse é um mapa sem as 3 equipes novas do OBS2 ainda, mas com a visão geral da cobertura pela saúde da família. População vulnerável, tanto escolaridade, com quase metade da população com fundamental incompleto, quanto em renda, mais de um terço das casas recebendo até 2 salários mínimos. Isso com dados de 4 anos atrás, antes da crise. Em relação aos princípios da atenção primária. Tem um mundo de coisa para falar, mas para a gente se programar para 10 minutos, a ideia é de que, na atenção primária, já é a porta de entrada do sistema, fazendo seguimento ao longo do tempo para as várias consultas e visitas, de forma integral, dando conta tanto da assistência quanto da prevenção, coordenando o cuidado nos vários níveis de atenção. E é bastante coisa, ainda teria um mundo para falar, mas a gente vai focar nesses principais. Se for para falar nessa conversa, o foco é nas ferramentas de gestão clínica. Então, quais são algumas dessas ferramentas que a gente usa? Então, tem a receita simples, a pasta saúde, prontuário por idade, os pré-estruturados e o plano de cuidado. Vamos lá então. Para começar, receita simples. Se fosse para falar tudo, levaria tanto tempo que teve que ficar para o mestrado. No mestrado na UNB é exatamente para validação do modelo, esse digital para imprimir e para cenário sem impressora. Mas sempre na mesma ideia, sair de cenários de cidadania vulnerável e chegar a um meio termo seguro, tanto para quem está prescrevendo, quanto para quem está recebendo as medicações. Um jeito fácil de ver qual remédio tem que sair qual período do dia, seguindo as cores das liguinhas e da receita. Receita Simples é um dos projetos que também está na mostra SUS de Experiências Inovadoras. Quem quiser ver o vídeo da apresentação, está disponível lá no nosso canal, Bestapuã DF ou Estevão Cubas. Outra ferramenta, pasta da saúde. Simples, mas fundamental. Organização. Principalmente para os 3 R's, receitas, resultados de exame e relatórios. Parte geral de papelada, que inclusive dá para ver em mesas operativas, para quando o espaço está muito apertado. Aqui alguns exemplos de como pode ficar cheio de papel. E quando é só um exame, ninguém vê problema. Mas quando são anos de exames, receitas e relatórios, sistematicamente organizar faz toda a diferença. Para não ficar uma sacola de papel velho esquecido jogado em casa. Responsabilidade dessas informações importantes estarem reunidas em relatórios, mais importante resumido e atualizado, é da atenção primária. Porque é muito injusto que quando a descompensação aparece sábado de madrugada, o usuário chega com uma pilha de informação misturada para um plantonista sobrecarregado. É ruim para o usuário, é ruim para a equipe, e coordenar esse cuidado é com a gente na unidade básica. Maravilha, o próximo. Prontuário por idade. Também 10 minutos de conversa só para ele. É só buscar no Google, no nosso canal, tem explicação do funcionamento do modelo de atendimento baseado na faixa etária. Mas, para um resumo, a gente atende vários pacientes de várias faixas etárias diferentes, vários tipos de consulta. E para cada grupo de idade tem algumas peculiaridades. Por exemplo, pacientes de 1 ano, de 20 anos, 70 anos, alguns sem doença diagnosticada, outros com vários acompanhamentos. Então, para vários pacientes, vários tipos de consulta. E nesses vários tipos de consulta, algumas têm núcleos iguais. Uma parte acaba que não varia tanto. E nessas comorbidades prévias, medicações em uso, rastreio de tabagismo ativo ou passivo, tem um núcleo em comum. Vários usuários, várias consultas, às vezes parecidas, às vezes muito diferentes. Mesmo que cada consulta seja única, acaba que para alguns grupos tem a mesma estrutura geral de consulta, a mesma abordagem, na faixa etária com uma base geral. Então, nessa ideia, a gente foi estruturando quais seriam os grupos para atendimento padronizado. Essa mistura de prontuário orientado para o problema e tópicos que aparecessem como os mais importantes na atenção primária. E para quê? Basicamente, para garantir que todas as informações mais importantes fossem colhidas, seguindo o protocolo, risco e faixa etária, e sistematizar a coleta de atendimento para o posterior resgate dessas informações, até para publicação, para trazer amostra, congresso, para publicar. A ideia desse vídeo, então, é deixar registrado também nessas ferramentas, foram mais 7.600 atendimentos para mais de 2.000 usuários da área da equipe 7, e o nosso sistema está sendo atualizado na ideia de independer do sistema operacional, base de dados A ou B, Trequer, SUS, para a gente ter um registro com a equipe que seja independente da internet e que saia do prontuário manuscrito. Então, para esse funcionamento de rede, espelhar essas consultas do sistema que a gente está usando no arquivo digital de texto. Se não tivesse o prontuário por idade, a ideia é que ficaria menos padronizado, menos sistematizado. Tem um mundo de dados na atenção primária.
Sistematizar essa coleta de informação durante as consultas ajuda a garantir que o fundamental sempre vai estar lá, no segmento de várias consultas, com a base possível em diretriz clínica baseada em evidência. Atendimento por faixa etária, centrado no risco de cada faixa, tendo em vista a segurança do usuário. Esses são os grupos de prontuário por idade. E acaba que tem um grupo que não entra por idade, mas que a gente achou fundamental ter desde o começo, que é o pré-natal. Então, é importante demais, um dos primeiros teve atendimento por grupo, que iniciou os planos de projeto, chamado atendimentos pré-estruturados, que a gente vai ver melhor daqui a pouco, mas que tem um cabeçalho muito próprio, com informações gerais do pré-natal, que a gente não vai conseguir ver tudo agora, além de uma tabela de checklist das condutas de todo o pré-natal, com foco no que mais precisava de esforço para estar sempre presente. Então tem uma parte geral, a parte por trimestre, que fica em segurança tanto para o usuário quanto para quem está atendendo. Então, acabou que sair desses dados básicos por idade, aprofundar nas consultas para determinadas situações, começou no pré-natal e se expandiu para os pré-estruturados depois, com essa ideia de abordar não só por faixa etária, mas também por patologia, o que é específico, hipertensão, diabetes, cefaleia, lombalgia, asma, cachumba. Lembrando, daqui a pouquinho a gente vai ver um bocado disso, mas que essas informações todas ficam reunidas no mesmo arquivo de texto, que tem uma visão geral, pegando o exemplo de prontuário organizado pela data de atendimento, a consulta mais recente logo no começo, as mais antigas embaixo, nas páginas seguintes, que ajuda a resgatar as últimas abordagens. E, além das consultas no arquivo digital, com resumo na forma de tabela de rosto, e a última página do arquivo, onde sempre ficam os exames laboratoriais e relatórios, que são colados naquela consulta do dia que o usuário trouxe. Então, desse jeito, a primeira página sempre com resumo dos pontos principais atualizados, a segunda com a consulta mais recente, e a última sempre com exames e relatórios. Seja para um usuário com uma consulta curta, ou uma consulta gigantesca, ou com 50 consultas, sempre está padronizado que vai ter resumo, onde está a consulta mais recente, onde é que estão os complementares e relatórios. O sistema que a gente adaptou para o SWAP do eSUS está em pleno funcionamento no OBS2. Bom, em relação aos atendimentos é isso. Vários usuários, alguns com questões do dia, outros comuns por grupo, mas igual a gente viu para o pré-natal, tem alguns tópicos específicos não pela idade da pessoa, mas pela condição ou pela queixa. E é aí que entram os pré-estruturados, para as doenças que mais aparecem ou são mais graves, seguindo os códigos da Classificação Internacional de Condições para Atenção Primária, o CIAP-2. A ideia é deixar disponível para qualquer atendimento em atenção primária, por meio da pasta compartilhada. Pasta atualmente eu deixo uma lista de como o CIAP é dividido, então, por letras, né, além da própria CIAP em PDF para poder verificar. E esses são alguns dos que a gente já tem. Então, dor de cabeça, dor no peito, cachumba, insônia, tontura, asma, diabetes, hipertensão, pré-natal, puerpério. Cada revisão de caso deixando mais forte os tópicos de atendimento para casos parecidos em próximas consultas, com essa educação continuada. Para poder ter um arquivo só, verificável a um clique de distância, quais são os principais tópicos que tem que ser visto na consulta, tanto na anamnese quanto no exame físico, principais exames de laboratório, sinais de alarme. Às vezes são 9 sinais de alarme. E se a gente pergunta 7, a pessoa tinha direito de ter os 9. Ficam 2, a gente pode acabar deixar passando, isso é muito injusto. E além da consulta mesmo, tem essa parte geral, mas também tem checklist para procedimento, como colocação de DIU. Ou, depois de parte da consulta, tem tabela para orientação de cada usuário, como um dos tópicos principais, nesse exemplo que eu deixei de hipertensão. E diários também, nesse caso de dor de cabeça, para eu poder enxergar junto com a pessoa como é que foi aquele episódio dela, sem ser só pela memória. E no final de cada arquivo, orientações para poder deixar impressos com o usuário. Porque é muito injusto achar que no final da consulta, depois do tanto de informação, diagnóstico e tratamento, a pessoa vai lembrar de 15 orientações de como evitar alergias para dermatite atópica ou da lista de higiene do sono. No último semestre, os alunos não conseguem lembrar de todas logo depois de terem lido. Quanto mais a pessoa consultando, ouvindo aquilo pela primeira vez, vai impresso na mão dela, para ser confirmado na próxima consulta o que foi entendido, o que foi feito. Bom, então estamos terminando o plano de cuidado dentro da planificação para hipertensão e diabetes. Fundamental um geral da planificação, um processo apoiado pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde, das unidades de laboratório no Itapuã para o cuidado de hipertensão e diabetes, ser modelo para todo o DF. Foram 6 oficinas com servidores da região leste, tutores de outras regionais, a direção regional, gerente do Itapuã, a administração central, facilitadores, para poder ter todo mundo reunido e ter a base teórica para a aplicação prática da planificação. Conhecimento importante, uma sensibilização para as equipes poderem ver juntos a importância do processo, de um jeito que ficasse com um resultado positivo no final, para a pessoa se enxergar no trabalho, fazer parte da construção. Também teve as notas técnicas, que orientou todo o cuidado de hipertensão e diabetes para a estratificação de risco, as tutorias para acompanhar o que tinha sido feito ou não, onde é que estavam os problemas para as melhorias poderem avançar, e os seminários de integração para aproximar a atenção primária do ambulatório de especialidade, que mandava para cada usuário de risco alto e muito alto um plano de cuidado, a gente melhorando o acolhimento, o fluxo de atendimentos, um painel de bordo de como estava sendo a estratificação e os cadastros domiciliares,
para nesse processo de trabalho, com base nessa estratificação, a gente conseguir acompanhar o plano de cuidado de caso do usuário com esses deveres de casa para risco aumentado, a gente verificando em cada reunião de equipe pelo agente comunitário, com essa folha padronizada. Bom, é muita coisa em muito pouco tempo, tem um bocado feito, um caminho longo pela frente. Lutar a boa luta, com a melhor estratégia para levar o melhor atendimento, que é a estratégia de saúde da família. Esses somos nós, os colaboradores dos estudos da UBS2, os autores dessa apresentação. Está disponível online também, no YouTube, UBS Itapuã DF, Estevão Cubas. É isso, muito obrigado.